Organizar a própria vida, longe de ser um ato de exibição ou uma mera convenção social, manifesta-se como um processo intrínseco à natureza do ser, uma decorrência necessária da busca pela perfeição imanente. Não se trata de uma escolha arbitrária, mas de uma determinação que emana da própria essência, onde a mente, enquanto modo do pensamento, busca a clareza e a distinção em suas ideias. A aparente descrição desse processo não o torna menos real. Ao contrário, sua invisibilidade aos olhos externos apenas sublinha sua profundidade e sua raiz na substância una. A harmonia entre o que se manifesta e o que permanece oculto, entre o consciente e o inconsciente, é uma expressão da ordem universal, onde cada parte contribui para a totalidade. Aqueles que se dedicam à construção de imagens externas de sucesso ou felicidade, sem antes estabelecer a ordem interna, agem como quem tenta alterar os efeitos, sem compreender as causas. O verdadeiro trabalho, portanto, reside na quietude do autoconhecimento, na coragem de conformar a própria existência à ordem racional que a governa, independentemente do reconhecimento externo. A desordem da vida, assim, não é senão um reflexo da confusão da mente, um modo imperfeito do pensamento. Por outro lado, uma vida organizada em conformidade com a razão revela a estrutura, a clareza e a firmeza que são atributos da própria substância, frutos de uma mente que se compreende a si mesma, e, por conseguinte, a Deus, ou seja, a natureza. Não há necessidade de proclamar as próprias transformações, nem de justificar os momentos de recolhimento. Aquele que busca convencer os outros de sua mudança, muitas vezes, negligencia a verdadeira transformação que se opera no interior. O foco não reside em agradar a percepção alheia, mas em cultivar uma vida que seja coerente com a ordem natural, autêntica em sua manifestação e eficaz em sua operação, uma vida desprovida de excessos, desperdícios e distrações que perturbam a clareza da ideia. Quando a preocupação com a imagem projetada cede lugar ao cuidado com a base invisível que sustenta a rotina, tudo se alinha, não por uma alteração no mundo externo, mas pela cessação do caos interno. O agir passa a ser metódico, a observação mais serena, a priorização conforme a verdadeira utilidade e, sobretudo, a capacidade de recusar aquilo que desorganiza a mente e o afeto, seja no plano do intelecto, da emoção, da finança ou do espírito. Organizar a vida não é um dom inato, mas uma escolha que emana da razão, e, como toda escolha que conduz à perfeição, exige força, constância e discernimento. Viver de forma ordenada é rejeitar a servidão às paixões e à reatividade. É aceitar que o verdadeiro domínio da vida não reside nos eventos externos, mas na forma como estruturamos nosso mundo interior para enfrentar o que se apresenta. Essa estrutura se edifica sobre princípios eternos e necessários, não sobre impulsos passageiros. Se o indivíduo está pronto para assumir esse compromisso silencioso com sua própria evolução, ele se aproxima da compreensão da substância e de seus modos, e, por conseguinte, da verdadeira liberdade. A busca pela coerência interna como expressão da ordem natural, organizar a própria vida, transcende a mera disciplina de uma rotina, ou a perfeição de uma agenda. Na perspectiva da filosofia de Baruch Spinoza, esse processo representa um dos movimentos mais cruciais da existência, a busca pela coerência interna, que reflete a ordem imanente da natureza. Não se trata de uma mera aparência de controle, mas de uma efetivação da própria essência, onde o indivíduo, enquanto modo finito da substância, busca compreender-se a si mesmo e suas afecções. A verdadeira individuação, nesse contexto, é o processo pelo qual a mente, através da razão, integra suas ideias confusas e inadequadas, transformando-as em ideias claras e distintas. Isso exige um esforço profundo de reconhecimento e aceitação de todas as afecções que compõem o ser, sejam elas alegrias, tristezas, medos ou desejos, para compreendê-la sob a perspectiva da eternidade. Organizar a vida, portanto, não é construir uma imagem de perfeição para o mundo exterior, mas um compromisso radical com a verdade interior, que é a verdade da própria natureza. É olhar para dentro e confrontar as ideias confusas e as paixões que perturbam a mente, os hábitos automáticos, as crenças limitantes e os afetos que obscurecem a razão, para trazê-los à luz da compreensão. Quando Spinoza falava sobre a liberdade,
ele se referia à capacidade de agir a partir da necessidade da própria natureza, guiado pela razão, e não pela servidão às paixões. A desordem externa, muitas vezes, é apenas o reflexo de um desalinhamento interno, de uma mente que não compreende suas próprias afecções. Quando há conflito interno, a ação se torna hesitante, as decisões confusas e as relações desarmônicas. Organizar a vida, assim, não começa com a imposição de regras externas, mas com uma escuta atenta da própria razão. Significa silenciar o ruído das paixões para ouvir a voz da intuição racional, reconhecer o que está em desequilíbrio e iniciar, pouco a pouco, um processo de reintegração das ideias. É dar espaço para a mente compreender a si mesma, por conseguinte, a Deus, ou seja, a natureza, essa totalidade que inclui o pensamento e a extensão. E esse processo é, por sua natureza, silencioso e invisível aos olhos dos outros. Enquanto muitos se preocupam em parecer felizes, produtivos ou bem-sucedidos, aquele que está verdadeiramente no caminho da liberdade, está ocupado colocando ordem em seu mundo interno. Essa ordem não é rigidez, mas estrutura. Não é controle obsessivo, mas clareza de propósito. É uma vida guiada pela compreensão e não pela aparência. É saber, no fundo, que o verdadeiro poder não reside em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo, em integrar com consciência todas as afecções e ideias que compõem a própria existência. Portanto, organizar a própria vida é um ato profundamente filosófico e ético. É a decisão de parar de reagir impulsivamente ao mundo e começar a responder a ele, a partir de um centro interno sólido, guiado pela razão. É escolher viver com presença, com intenção, com responsabilidade por si mesmo. É deixar de lado a busca por aprovação e começar a buscar coerência entre o que se compreende, o que se afeta e o que se age. E isso é o que torna a vida não apenas organizada, mas plena, culminando na beatitude, que é o amor intelectual de Deus. A desordem externa como reflexo da imperfeição da mente na perspectiva da filosofia de Baruch Spinoza, o mundo que nos cerca, com suas aparentes confusões e perturbações, não é senão um espelho da nossa própria mente e de suas afecções. O caos externo, as dificuldades cotidianas, os relacionamentos conturbados, os ciclos repetitivos de ações que parecem autodestrutivas, ou a procrastinação, raramente são meramente acidentais. Eles são, com frequência, a manifestação concreta de uma desordem da mente, de ideias inadequadas que não foram compreendidas ou retificadas. Spinoza afirmava que a ordem e conexão das ideias é a mesma que a ordem e conexão das coisas. Em outras palavras, aquilo que não compreendemos claramente em nós mesmos, ou as paixões que nos dominam, projetam-se no mundo como se viessem de fora, mas na verdade são modos de nossa própria existência. Quando negamos partes essenciais de nossa natureza, ou quando somos dominados por paixões tristes, para nos conformar, agradar ou simplesmente sobreviver, criamos uma ruptura em nossa mente. Essa cisão interna gera uma espécie de obscuridade no pensamento que, com o tempo, se torna insustentável. A mente fragmentada, sem uma direção clara da razão, começa a influenciar nossas escolhas de forma indireta. Passamos a viver em modo reativo, dominados por impulsos, ansiedades e repetições inconscientes. A vida parece fora de controle, mas na verdade é o reflexo de uma mente que perdeu contato com a sua própria potência de agir e de compreender. É por isso que tentar organizar a vida apenas no nível externo, arrumando o ambiente, criando rotinas ou estabelecendo metas, não é suficiente se a desordem interna da mente não for acolhida e compreendida. A verdadeira organização começa quando damos voz às ideias claras e distintas que foram silenciadas em nós. Afecções antigas, verdades ignoradas, desejos reprimidos, medos que fingimos não sentir. Só então podemos começar a colocar ordem verdadeira, aquela que nasce da reconciliação com o próprio ser e com a natureza. Nesse sentido, o caos pode ser visto não como um inimigo, mas como um mensageiro. Ele nos convida a olhar para dentro, a escutar os ditames da razão e a iniciar um processo de reintegração das ideias. Quando acolhemos as paixões com honestidade e coragem, buscando compreendê-las em sua essência, começamos a ver mudanças reais em nossa realidade externa. A vida se alinha porque nós nos alinhamos com a ordem da natureza,
e a ordem finalmente deixa de ser uma ilusão e passa a ser uma expressão da harmonia interior, que é a liberdade. A presença matinal como via para a compreensão da substância. Começar o dia com presença não é meramente uma prática de bem-estar ou um meio para a produtividade. É um ato profundo de reconexão com o que, na filosofia de Spinoza, poderíamos chamar de a própria substância, ou Deus, ou natureza, o centro organizador de toda a existência, a totalidade do ser. Enquanto a mente, em seu modo finito, se ocupa com as preocupações cotidianas, as distrações externas e as demandas sociais, a substância representa a nossa essência mais profunda, a fonte de sabedoria imanente que guia o processo de aperfeiçoamento. Quando, ao despertar, nos entregamos à pressa, às notificações, aos compromissos ou ao impulso automático de agir, nos afastamos da compreensão da substância e mergulhamos no ruído do mundo, reforçando a fragmentação da mente. Mas quando escolhemos iniciar o dia em silêncio, com presença e intenção, estamos, na verdade, retornando ao nosso centro, à nossa própria natureza, enquanto modo da substância. O exemplo do motorista Claudio, que criava um espaço de quietude todas as manhãs, antes de enfrentar o caos do trânsito, é mais do que um hábito salutar. É um ritual simbólico de alinhamento interno, uma busca por ideias claras e distintas. Seu momento de silêncio na varanda, observando o céu clarear, respirando profundamente e escrevendo em um caderno, representava uma jornada diária de retorno ao eixo da razão. Ele não estava apenas se preparando para o dia, mas iniciando um diálogo com a sua própria alma, que é um modo do pensamento da substância. Esse ritual é uma imagem arquetípica, o indivíduo que se recolhe para ouvir a voz interior da razão, antes de confrontar o mundo exterior. E isso é um dos fundamentos da ética espinosista, a escuta interna como forma de integração da mente com a ordem da natureza. A substância não grita, ela se manifesta na clareza das ideias. E só conseguimos compreendê-la quando a mente está quieta, quando o corpo está presente, quando as paixões cessam de reagir e a razão começa a observar. Esse contato não precisa durar horas. Às vezes, 10 minutos são suficientes para impedir que o caos do dia dite o ritmo da alma. A presença consciente, ao acordar, funciona como um portal para o sagrado cotidiano. Ela marca a diferença entre um dia vivido em reação às paixões e um dia vivido com direção, guiado pela razão. Spinoza acreditava que a verdadeira transformação acontece quando deixamos de ser comandados pelas pressões externas e passamos a responder ao chamado interno da própria natureza. Começar o dia com presença, então, é mais do que uma técnica. É um compromisso com o despertar da consciência. É declarar em silêncio que sua vida será guiada de dentro para fora, com clareza, propósito e verdade, em conformidade com a ordem eterna e necessária da natureza. A redução das distrações como preservação da clareza da mente. Vivemos em um tempo onde o excesso de estímulos se tornou a norma. Notificações incessantes, redes sociais, uma avalanche de informações, tudo isso parece ser parte integrante do cotidiano moderno. Contudo, há um custo oculto sendo cobrado, a progressiva desconexão de nós mesmos, ou, na linguagem de Spinoza, a obscuridade da mente e a servidão às paixões. A clareza da mente, e por extensão a compreensão da substância, só é possível quando a mente está receptiva, quando o ruído externo cessa, e há espaço para a escuta interior da razão. Cada distração que aceitamos automaticamente, cada momento em que saltamos de uma tarefa para outra sem consciência, é um passo a mais rumo ao distanciamento de nossa própria essência, de nossa potência de agir e de compreender. A substância, a totalidade do ser, não se revela no meio do barulho. Ela habita o silêncio, emerge quando as paixões aquietam sua ansiedade por controle e performance. Ao contrário do que muitos pensam, reduzir as distrações não é uma renúncia ao mundo ou ao progresso. É um ato profundo de respeito à própria mente, um esforço para cultivar ideias claras e distintas. Quando escolhemos silenciar notificações, diminuir o consumo de conteúdo irrelevante ou nos afastar do ruído que nos puxa para fora, estamos, na verdade, abrindo um canal para a razão se manifestar. A intuição, que em Spinoza se aproxima do conhecimento do terceiro gênero, não floresce no caos. Ela é como uma flor rara, que só cresce em terrenos protegidos,
longe da pressa e da agitação. Em momentos de quietude, quando a mente para de buscar estímulo e começa a observar, ideias emergem, a conexão entre as coisas se torna clara, e os afetos podem ser compreendidos e transformados em alegria. Spinoza via no silêncio um espaço sagrado para a mente se elevar. É nesse silêncio que as verdades esquecidas se revelam, que os insights surgem sem esforço, que as ideias inadequadas podem ser retificadas e integradas ao conhecimento claro e distinto. A vida moderna, ao nos empurrar para um estado constante de distração, nos afasta desse processo. E quanto mais distantes estamos de nós mesmos, mais vulneráveis ficamos a repetições inconscientes, a padrões autodestrutivos e a escolhas sem sentido, todas elas manifestações da servidão, as paixões. Reduzir as distrações, portanto, não é apenas uma técnica de produtividade, é uma prática filosófica e ética de reconquista do próprio centro. Proteger sua atenção é proteger sua mente. Criar momentos de recolhimento e pausa não é luxo, é necessidade profunda para quem deseja se conhecer de verdade, porque só na escuta interna da razão nasce o caminho da verdadeira liberdade. O supérfluo como manifestação da imperfeição do conhecimento na perspectiva da filosofia de Baruch Spinoza, aquilo que denominamos supérfluo é, com frequência, a materialização inconsciente de ideias inadequadas, uma expressão da imperfeição do nosso conhecimento. Quando acumulamos objetos, compromissos, hábitos e relações que carecem de sentido ou utilidade verdadeira, o fazemos, em grande parte, para evitar o enfrentamento de vazios internos, de afecções que não compreendemos. O excesso, que na superfície pode parecer conforto ou abundância, é muitas vezes uma fuga da própria essência. Spinoza nos advertia que o homem livre em nada pensa menos do que na morte, e sua sabedoria não é uma meditação da morte, mas da vida. O consumo sem reflexão, a agenda sobrecarregada, a necessidade constante de estar ocupado ou de manter aparências não são aleatórios. São sintomas de uma mente que tenta preencher com o externo, o que no interno ainda não foi compreendido ou retificado. Essa busca incessante por mais posses, mais atenção, mais reconhecimento, é, em muitos casos, uma tentativa de anestesiar o desconforto que sentimos diante de nossa finitude e da falta de clareza em nossas ideias. No entanto, a verdadeira evolução da mente não acontece com o acúmulo, mas com o esvaziamento consciente, com a depuração das ideias confusas. Questionar o que é supérfluo em nossa vida é um ato de coragem e de autoconhecimento. É quando deixamos de buscar no mundo externo respostas para os conflitos internos e começamos, de fato, a escutar o que nossa própria razão está tentando nos dizer, através do excesso. Toda vez que acumulamos o que não é essencial, criamos obstáculos entre a mente e a compreensão da substância, e esses obstáculos impedem o fluxo da verdadeira liberdade. Refinar a mente é, portanto, um processo de depuração. Assim como o alquimista separa o ouro da escória, nós também precisamos separar o que é essencial para a nossa potência de agir, do que é apenas uma paixão disfarçada de desejo. Cada objeto sem função, cada obrigação que aceitamos por medo, cada padrão repetido sem consciência, tudo isso aprisiona a energia da mente. Ao nos libertarmos do supérfluo, abrimos espaço para a autenticidade emergir. E mais do que isso, resgatamos uma parte de nós que estava soterrada sob o peso de expectativas externas e de afetos não elaborados. Viver com menos não é empobrecimento, é integração. É quando você olha ao redor e vê apenas o que reflete sua verdade mais profunda, sua essência, enquanto modo da substância. E isso não pode ser comprado nem imitado, apenas vivido com consciência e presença, alcançando a beatitude. Limites racionais como expressão da potência da mente na filosofia de Baruch Spinoza. A mente, enquanto modo do pensamento, não é uma entidade passiva, mas um centro de potência, responsável por formar ideias claras e distintas, e por compreender a si mesma e suas afecções. Para que a mente cumpra essa função de forma saudável e livre, ela precisa estar bem estruturada, guiada pela razão, e enraizada na compreensão da sua própria natureza. E uma das formas mais evidentes de uma mente fortalecida é a capacidade de estabelecer limites claros, de afirmar a sua própria potência de agir e de compreender.
Dizer não com consciência e serenidade é um gesto profundo de afirmação do próprio valor, não no sentido de uma vaidade vazia, mas como a preservação do próprio espaço mental para que o processo de aperfeiçoamento aconteça sem ser invadido pelas demandas alheias ou pelas paixões externas. Muitas pessoas ainda associam a definição de limites com egoísmo, quando na verdade é justamente o contrário. A ausência de limites revela uma mente enfraquecida, que busca validação externa a todo custo e teme desagradar. Essa mente permeável acaba se fragmentando, pois é constantemente atravessada por vontades, opiniões e exigências que não são suas. A mente se desequilibra quando o indivíduo age de uma forma que não condiz com a sua própria razão. Essa desconexão interna mina a potência de agir e gera tristeza, frustração e sensação de servidão. Spinoza nos lembra que o processo de tornar-se livre exige delimitação, não para se isolar, mas para criar um espaço seguro, onde a verdadeira compreensão possa florescer. Quando aprendemos a dizer não com clareza, estamos traçando uma linha invisível que demarca onde terminam as expectativas externas e começa a nossa verdade interior, que é a verdade da razão. Essa linha não precisa ser imposta com raiva ou explicações exageradas. Ela se expressa em atitudes coerentes, em escolhas firmes, em uma postura que comunica: eu me respeito e espero o mesmo. A verdadeira autoridade não reside no domínio sobre os outros, mas no domínio sobre si mesmo, na capacidade de integrar com consciência todas as afecções e ideias que compõem a própria existência, e de agir a partir da necessidade da própria natureza, e não da servidão às paixões. A mente que estabelece limites racionais é uma mente que se compreende a si mesma, e, por conseguinte, a Deus, ou seja, a natureza, alcançando a verdadeira liberdade e a beatitude.